Na sua opinião, quais foram as principais mudanças que impactaram diretamente as importações e as exportações das empresas nacionais, desculpa? Perfeito. Eu acho que o ambiente mudou completamente de 2 meses para cá, né, de março, abril para cá, a nível nacional, pouco antes na China, como nós bem sabemos, né, você mais ainda do que eu, mas a gente pode falar que mudou praticamente tudo. Nós temos um câmbio completamente diferente do que nós tínhamos, uma expectativa econômica completamente diferente do que nós tínhamos, e isso por si só já seria suficiente, mas não bastasse isso, nós também temos algumas condições políticas também que estão impactando esse processo, e por conta disso nós temos aí uma mudança comportamental, uma mudança econômica bastante acentuada. As próprias empresas importadoras e exportadoras acabam sendo diretamente afetadas, porque a gente está falando de uma alteração de câmbio, isso por si só já muda todo o prognóstico que essas empresas tinham de planejamento para esse ano, né, até mesmo para o próximo ano. E, consequentemente, os projetos que se tinham aí pós-feriado chinês, das empresas importarem, por exemplo, da China, especificamente os nossos ouvintes que são do setor têxtil, aí, que nos ouvem pela Gotex, que tinham toda a programação aí para o ano de fazer suas operações de importação dos tecidos, dos fios, de matéria-prima, de máquina, para esse ano que era para ser um grande ano econômico para todos nós, mudaram completamente, pararam as importações, pararam os projetos, e infelizmente alguns deles inclusive já faliram, isso que é o mais trágico, né, Henrique? Então é uma mudança, não dá para dizer que foi uma mudança pequena não, foi uma mudança de 8 para 80 com certeza, infelizmente, né? Sim, E sim. até complementando, até para os exportadores, Henrique, tem uma mudança bastante grande aí, porque as pessoas costumam dizer que o dólar subiu, então está favorável para a exportação, mas para todo mundo subiu o dólar, aqui no Brasil um pouco mais do que nos outros mercados, mas também subiu para todos. Então, para o comprador dos nossos exportadores brasileiros aqui, também está mais difícil comprar agora. Ele também não tem uma projeção de melhoria econômica, então ele também não está a fim de comprar, de estocar. Então, para importador e exportador, mudou completamente o cenário do que tinha no começo do ano. E impacta também, né, Mário? A gente trabalha aí com comércio internacional, a gente sabe também da questão do frete, né? Que não só com a mudança do câmbio, mas também a demanda, e a própria, infelizmente, a demanda é tão grande que as empresas assim não tiveram a capacidade de atender o mundo numa situação aí de emergência, onde os materiais hospitalares foram aí muito demandados e praticamente para todos os países, né? Então a gente escutou aí diversas histórias na mídia, não se sabe se é verdade ou não, algumas a gente pôde ver aí em mais de uma fonte, como a questão da pirataria, coisa Isso. do século XXI, né? A pirataria do século XXI. Mas eu mesmo conversando com alguns conhecidos, eles falaram de um aumento de frete aéreo, que é o mais adequado aí para emergência, Uhum. de 400%. Uhum. Então são coisas que impactam muito, né? Com Tanto certeza. para importação quanto para exportação. Com certeza, você teve uma diminuição das opções de frete, né? As companhias aéreas praticamente encerraram seus voos a nível global, algumas continuaram fazendo esse processo logístico e por conta disso a oferta versus demanda impactou absurdamente, né? Então nós tínhamos casos de frete que custavam em média $5, que viraram $20 o quilo no aéreo, processos marítimos também, que ainda que não estão afetados diretamente, mas com o privilégio da carga da saúde sendo passado na frente, então aquela programação tinha Uhum. sido cancelada, e isso interfere drasticamente, porque a gente precisa ter o produto para agora, mas não tem a certeza que ele vai chegar e muito menos sabe programar os custos dessa operação, né? Então Verdade. tem sido muito difícil. Eu digo que é um grande desafio, um desafio de alto risco operar agora nesse momento com importação e exportação, principalmente para os produtos da saúde. Perfeito, perfeito. Vamos dar sequência então aqui, Marlon, passando para outra pergunta da pauta. Quais conselhos você pode dar para o empresário enfrentar esse cenário? Olha, eu vou na verdade utilizar, parafrasear aí alguns colegas meus que estão fazendo umas lives comigo, né? Um deles é o Rafael, ele bem disse uma frase que acho que vai marcar aí essa passagem minha
dentro desse efeito coronavírus, né? Ele falou que, como empresa de planejamento, de gestão, a recomendação principal deles era trabalhe e planeje um dia após o outro. Então não dá para planejar mensalmente, não dá para planejar semanalmente, é um dia após o outro. Então, por exemplo, nós agora estamos gravando esse papo às 5h20 da tarde da segunda-feira. Eu já tenho que encerrar o meu dia e já pensar como vai ser o amanhã. Não dá nem para me organizar para quarta-feira. Então, acho que esse é o principal detalhe. Não fazer previsões de longo prazo, muito menos de médio prazo, é de curto prazo, curtíssimo, né? Então, é dia após dia. E mais do que isso, na verdade, também, eu acho que desligar um pouco o noticiário, Henrique. Eu acho que nós, como empresários, ou não necessariamente você que é dono de empresa também, que vai nos ouvir aí, acho que se a gente puder não ouvir tanto as notícias, que estão na TV principalmente, a gente vai poder fazer um bom filtro daquilo que está realmente acontecendo. Porque nós estamos vivendo também um movimento muito grande e intenso aqui no Brasil a nível político. E aí você escuta uma emissora que é totalmente contra ou a favor do partido A ou B, e a gente fica com uma lavagem cerebral, sem saber muito o que acreditar, e isso a gente acaba trazendo como empresários, como colaboradores, para dentro da empresa, e não pode, né? Então nós temos que ter um momento de bastante cautela, sermos o mais frio possível, ainda que isso seja quase impossível, e planejar um dia após o outro. Perfeito. Mário, só pegando um gancho, não está aqui na pauta, mas a gente está falando aí do setor têxtil. Quando a gente fala de setor têxtil, claro, a gente lembra da China, um grande produtor. Mais recentemente você esteve na Índia também e acabou visitando algumas empresas do setor na Índia. Foi, acho que até um pouquinho antes da pandemia estourar a nível mundial, né? E como que você sentiu o empresário indiano para esse ano? Olha, foi realmente assim, eu cheguei na semana em que estourou. Se eu tivesse demorado mais uma semana, talvez eu não teria conseguido voltar, eu teria ficado preso na Índia, aguardando aí novas condições aéreas, enfim, nova logística. Eu brinco ainda com as pessoas quando eu conto essa história que a gente conversava lá na Índia falando assim, por nós sermos países quentes, isso não vai chegar nos nossos países, uma pena que para os chineses, enfim, para os países ali em volta da China que estavam sofrendo. E curiosamente, uma semana depois, a gente já viu completamente a mudança do cenário aí, e por isso, na época, a gente estava bastante otimista com relação ao ano. Essa minha ida foi para plantar algumas sementes, estabelecer novas parcerias. Essas empresas têxteis mesmo tinham muito interesse no Brasil, Henrique. Eu lembro que até eu falei para elas da Gotex, e algumas delas acharam interessante o formato, queriam avançar, né? E tinha aí várias possibilidades de negócios reais com clientes meus também do setor têxtil, porque eu estou falando de fabricantes de fios, fabricantes de tecidos, né? Alguns fabricantes de máquina, inclusive do setor têxtil também que eu visitei, e todos muito, muito animados com o 2020, aguardando o retorno da China, né? Que na época já estava em lockdown, mas assim, acreditando que seria algo muito pontual. Hoje, por sinal, eu falei de manhã com uma das empresas que eu visitei lá, e eles estão em lockdown até o dia 17 de maio, vai completar 45 dias no lockdown completo. É o maior lockdown democrático de todos os tempos, né? Porque a China não é considerada uma democracia, então a Índia passa a ser a maior democracia do mundo em população. 1,3 bilhão de pessoas em completo lockdown, sem embarque nenhum, sem funcionamento, não consigo nem cotar, para você ter uma ideia, cargas lá. As pessoas realmente respeitam o lockdown. Mas assim, mesmo com o lockdown, acho que as pessoas ainda continuam, eu não digo otimistas como antes, mas elas ainda continuam esperançosas na Índia. Então a percepção que eu tenho é que eles estão ali ainda com esperança de que esse ano não tenha sido perdido, que eles conseguiram pelo menos empatar. Certo. E você comentou aí da incerteza, até falando do Rafael, dos comentários do Rafael, e é algo que eu acredito que algo que ninguém esperava, é uma situação totalmente atípica no mundo, para todos os países. A gente vê que, como é algo que nunca aconteceu e que não era esperado, eu acredito que todo mundo estava um tanto despreparado, e agora que está procurando aí fazer as adequações. A gente chegou a comentar algumas vezes, mas você acha que o brasileiro ele sofre
ele sofre antes mesmo de ter as principais consequências? Com certeza, Henrique, com certeza. Na verdade, eu acho que é um pouco da nossa cultura, né? A gente aqui no Brasil não é acostumado a viver esse tipo de situação, né? Nós não somos um país que sofreu por guerra, nós não somos um país que tem catástrofe natural, né? Então, esses episódios que aconteceram ao redor do mundo em alguns países, principalmente o Japão, que passou tanto por catástrofe natural quanto por guerras, normalmente a população desses países, elas têm um retorno a esse tipo de situação de uma maneira diferente com o qual o brasileiro tem, né? O brasileiro, ele reage a esse tipo de informação de uma maneira muito imediatista, né? Querendo resolver todos os problemas ali naquele momento, já imaginando que o mundo acabou, e isso é falta da experiência, da maturidade, que não é um problema, é porque a gente não teve essa vivência mesmo, né? Diferente de países asiáticos. Então você pega a própria reação da Coreia, de Taiwan, a própria China, né? Como elas reagiram ao coronavírus, você vê que elas reagiram muito bem. Os índices, né? As estatísticas mostram isso. E mesmo tendo sido um fato que surgiu lá, né? Então a gente já pegou aqui numa sequência. A gente já deveria, na verdade, ter preparado que, se viesse, a gente estaria melhor hoje, né? Mas enfim, é um processo, eu acho, histórico que nós, como brasileiro, temos de reagir a esse tipo de situação. Eu acho que é um pouco do nosso perfil. Talvez essa seja a grande lição, Henrique, inclusive, que a gente vai levar desse cenário atual. Aprender a lidar melhor com esse tipo de situação em todos os níveis. Perfeito, perfeito. Então eu vou seguir aqui, Mário, com mais uma pergunta da nossa pauta. Quais serão os principais desafios após esse período de pandemia? Eu acho que é justamente você se reestabelecer, se readequar, né? É o que nós estamos lendo hoje na literatura aí, que está surgindo, que é o novo normal, né? É o que está por vir a partir de agora. Então, são os hábitos nossos, sociais, os hábitos de higiene. O Brasil é um país com alto índice de higiene, né? Nós somos o país que mais consome serviços odontológicos, um país que gosta muito da beleza, da estética, né? Não é esse o problema, mas os hábitos nossos, coletivos, às vezes deixam a desejar um pouco em termos de higiene. Então, por exemplo, como nós a partir de agora vamos abrir a porta de um banheiro de um shopping, né? Como que nós vamos nos comportar ao sentar numa cadeira de cinema, como a própria estrutura do cinema vai oferecer de serviço para nós a partir de agora. E mais do que isso, a nível global, eu acho que a gente vai ter um fenômeno parecido com o que nós tivemos pós 11 de setembro, nas suas devidas proporções. 11 de setembro, o pós 11 de setembro foi todo um trabalho global de melhorar a segurança na cadeia global de transporte, de logística, né? Certo. Então nós não tínhamos o que nós temos hoje de controle de passageiros, de transporte de cargas, né? Toda a conexão de dados, troca de informações entre aeroportos, portos, enfim. Isso surgiu pós 11 de setembro, há 19 anos, né? Eu acho que o que nós vamos ver a partir de agora é uma readequação nos níveis de conexão, né? A globalização transformou muito isso, conectou muito mais. Então são os níveis de higiene em relação ao coletivo, nível de segurança ao que a gente não vê, né? A um vírus, a uma bactéria, a uma infecção. Então eu fico imaginando o que está por vir, por exemplo, num transporte aéreo, em que nós pegamos um voo de 15 horas para fazer uma conexão daqui São Paulo, Dubai, depois mais 8 para ir para a China, por exemplo. Que tipo de higiene nós teremos no voo, né? Porque nós estamos sentados do lado de uma pessoa, às vezes, que está gripada, e nós nunca nos preocupamos com isso. E agora, né? Será que a gente vai poder ter esse tipo de relacionamento tão próximo? Eu acho que é isso que está por vir, mas ainda a gente não sabe, né, Henrique? A gente ainda está vivendo um efeito de estarmos no meio do caos, e o que vai vir é o que as pessoas agora precisam já começar a praticar. Certo. É até complicado para a gente falar, até imaginar o que pode vir, por exemplo, para o setor têxtil. Mas falando de tecnologia em geral, eu acredito que não é nem algo assim para um futuro tão distante, pois a própria China utilizou de tecnologia, de geolocalização e outros meios de tecnologia para ajudar no combate à pandemia. Inclusive, aplicativos que você vai, algumas cidades estavam exigindo que você colocasse todos os seus dados, como que você chegou, qual meio de transporte utilizado, porque através dessas informações eles faziam um processo, utilizavam um processo de Big Data para cruzar informações e ver se você
como se fosse uma parametrização mesmo, que a gente acaba comentando no Comex, né? Se você estava ali com um sinal vermelho, se você estivesse próximo, se você esteve, né, próximo a alguém que teve o contágio, você teria que esperar 14 dias de quarentena. Se houvesse alguma probabilidade de um sinal amarelo ali, onde você esperava 7 dias, e não tendo nenhuma probabilidade, sinal verde, você estava liberado para transitar. Então, foram utilizados esses tipos de tecnologia. Eu acredito que também a tendência seja só aumentar. Mas se for falar do segmento têxtil específico, eu ainda não consigo imaginar que tipo de inovação que pode ter, né? Sim, olha, Henrique, pegando esse gancho que eu acho que é bem importante, até pelo foco aqui ser Agrotex, eu acho que a gente vai ver um fenômeno acontecendo mais rápido do que a gente imagina, porque se a gente traçar um paralelo com 11 de setembro, mais uma vez, as coisas começaram ali já em 2002, um ano após os acidentes, né, os ataques, já haviam-se resultados. Imagina agora com a tecnologia que nós temos, com a velocidade das informações que nós temos, passados aí 18, 19 anos, o quão rápido eu acho que a gente vai ter de retorno. O que eu começo a imaginar que vai começar a surgir, Henrique? Tecidos inteligentes, tecidos antibacterianos, anti-infectantes, uma maior tecnologia para que as próprias roupas consigam ser esse meio de combate, né? Para que a gente, pela roupa, a gente evite, seja mais protegido. Certo. Então eu acho que passa a ser uma necessidade. Eu também vejo que, por um outro lado, uma questão sustentável vai ser cada vez mais a preocupação das empresas, porque elas vão querer gastar menos, ter uma estrutura cada vez mais enxuta para poder passar melhor por crises e não sofrer como nós estamos vivendo. Então acho que a gente tem um impacto socioambiental nisso, né? E em contrapartida, Henrique, eu acho que muda inclusive um pouco do cenário de cadeias globais. Porque imagina o seguinte, nós nunca vimos tão real a necessidade de termos indústria nacional. Porque na falta e na dificuldade de se importar máscaras e equipamentos, o que a indústria nacional está fazendo? Se reinventando e produzindo. Verdade. Então o que eu acho que a gente vai ver? Muita indústria se reinventando, muita empresa que não era indústria se tornando indústria nacional, o próprio governo, o próprio sistema político impulsionando elas, talvez incentivando, que Deus queira, né? Incentivando inclusive para elas serem cada vez mais fortes. E aí, ao invés de haver aquela preocupação que nós tínhamos até então de cada vez substituir mais a produção no Brasil por importação, a gente veja um outro modelo de negócios, que é a China não saindo desse mapa, o mundo asiático não saindo desse mapa, mas sendo um fornecedor de matéria-prima. E aqui a gente sendo o produtor final dos nossos produtos, sejam máscaras, sejam roupas, sejam produtos derivados do setor têxtil. Acho que essa vai ser a reinvenção do setor. Excelente, excelente, é um bom ponto de vista. E eu acho que se a gente fosse falar de um cenário ideal, acho que esse seria o cenário ideal para o Brasil. A gente, mesmo trabalhando no comércio internacional, acredito que você também, como consultor, como uma pessoa de RI, acho que você já aconselhou também diversas empresas a fazer isso. No caso, quando eu trabalhei no setor de consultoria, eu também falava, quando a pessoa comentava, não, eu quero parar minha produção e só importar. E a gente fala, não faz isso, não fica refém de um único fornecedor, sabe, não dependa totalmente de um terceiro. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Acredito aí que você tenha colocado aí um excelente ponto. Vou seguir aqui, Mário. Essa vai ser, não sei quanto tempo nós já levamos aí, mas eu tenho aqui mais uma pergunta da pauta aí para a gente continuar e já se aproximar do fim desse bate-papo, né? Perfeito. E eu vou ler aqui para você. Você acha que será criado um novo modelo de comércio, como, por exemplo, novos hábitos, desenvolvimento de ferramentas, etc. Sem dúvidas, né? Parte daquilo que a gente acabou falando já, né? Antecipando um pouco no papo anterior, da pergunta anterior, eu acho que como nunca a gente vai começar a usar o celular como nosso passaporte, né? Então aqui talvez a gente carregue agora em alguns aplicativos controles de saúde. Eu sei que Taiwan tem um muito sofisticado, em que cada vez que você vai num médico ou que você tem uma gripe, algo, o aplicativo ele guarda esse histórico. Então, como você falou, por GPS o cara já está numa situação de risco, já ocorre uma parametrização da pessoa ali. Então, acho que tecnologias como essa vão ficar cada vez mais demandadas e necessárias para a gente controlar.
Afinal de contas, hoje é mais fácil fazer um censo por número de aparelhos de celular do que indo de casa em casa, fazendo pesquisa, né? E mais do que isso, né, Henrique? Essas tendências de novos comportamentos de consumo vão ditar a regra do jogo. Então, eu acho que num primeiro espaço de tempo, a hora que o isolamento social cair, as pessoas vão ter uma demanda muito urgente de sair para a rua, de voltar a fazer churrasco, de ir para os comércios, como aconteceu na China. A gente viu aí uns dados de Wuhan, principalmente, com algumas lojas sendo mega consumidas logo que o isolamento acabou, né? Mas eu acho que no médio espaço de tempo, as pessoas vão voltar a ter um comportamento do tipo, puxa, peraí, eu já fui, já matei minha vontade que eu tava de sair e tudo mais, acho que eu vou me resguardar de novo aqui em casa, vou ficar aqui um pouquinho. E aí os deliveries, os serviços de entrega, né? As próprias compras globais mesmo, né? Cada vez mais fortes, o Grupo Ali fazendo comércio global de uma maneira muito intensa, então você pede da tua casa e chega tudo, né? Completamente tudo. E eu acho que essas tendências vão fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a gente está passando por um processo que coisas que a gente não faz ideia de que vão existir vão acabar sendo aceleradas. Eu recebi até de um fornecedor da China, Henrique, uma caixa, né, um power bank, mas que ele é uma caixa em que você coloca o celular dentro dele e ele esteriliza o seu celular enquanto tu carrega. Se você for ver, é algo super útil, porque o celular é uma das coisas que mais hoje são sujas, né, no nosso dia a dia. A gente põe em cima das coisas, sim. A gente está com a mão suja, cumprimenta alguém e pega no celular. Verdade. Então, imagina você chegar na sua casa e além de carregar o seu celular, você esterilizá-lo, né? Então, pequenos hábitos como esse vão fazer diferença. Volto a chamar a atenção para o setor têxtil, que é o nosso foco aqui, que vai ter que se reinventar nos produtos mesmo, né? Será que vai ser higiênico eu ir para uma loja, Henrique, experimentar uma roupa que antes de mim alguém usou? Será que essa pessoa estava gripada, não estava, né? Como vai ser o comportamento de uma loja a partir de agora, certo, no mostruário? Que a gente fala, puxa, o provador foi algo sempre tão tranquilo, né? Eu nunca me preocupei em sentar numa cadeira, em experimentar um sapato, uma roupa que alguém usou antes. É verdade, perfeito. Né? Como vai ser essa reinvenção do setor? Acho que está aí o grande desafio do setor têxtil aí, dele se reinventar. Inclusive a indústria impulsionando o lojista a remodelar o seu negócio, né? Porque não basta só jogar na mão do lojista essa responsabilidade. Se eu sou uma indústria, quero vender cada vez mais, eu vou ter que agora fazer parte de um processo em que eu tenho que ajudar o lojista a remodelar o seu negócio também, né? Não, perfeito. Até o próprio uso de máscara, que a gente vê algo que é tão comum na Ásia, eu acredito que é uma mudança que a gente vai perceber aqui no Brasil, até nos países da região. O próprio álcool em gel, como você falou, toda essa parte da higiene e no transporte público, eu acredito que vai haver uma preocupação maior e isso é positivo porque eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né? Porque, como você disse, a gente não dava tanta importância para esse tipo de coisa, né? Não tinha tanta preocupação. Mas é isso, Mário. Deixo aberto aí, não sei se você tem mais algum comentário. Não, eu acho que é isso, Henrique. Eu queria agradecer aí a oportunidade de mais uma vez falar aí com vocês, com todo o grupo, enfim, em específico com o público da Gotex. Enfim, fico à disposição também para mais coisas, enfim, se as pessoas quiserem conversar comigo, de repente ter alguma pergunta individual, também fico à disposição com os meus contatos pessoais que vocês têm e podem compartilhar aí, tá bom? Perfeito, Mário. Eu agradeço aí mais uma vez a sua disposição, as suas opiniões aí, as respostas, o ponto de vista, com certeza é de alguém que está no mercado, como eu disse, tem conversado com diversos profissionais de diversas áreas, está bem antenado, eu acho que isso é importante. É como você disse, a gente fica muitas vezes preso nos noticiários e a gente acaba mesmo se assustando, mas quando a gente tem essa conversa com quem está trabalhando, com quem está vivendo esse modelo empresarial no país, em meio a essa pandemia, a gente acaba tendo outra visão, eu acredito que uma visão mais otimista, mais clara, e acho que isso é muito válido aí para esse momento. Então, eu agradeço aí sua disposição, participar desse bate-papo, a parceria da M ao longo dos anos, e que eu torço aí para que essa parceria dure
por muito e muito tempo. Se Deus Tá quiser. bom? Muito obrigado, Mário. Até mais. Um abraço. Até.